Desde o início da escalada da guerra de Israel em Gaza, pacientes e equipes médicas da organização Médicos Sem Fronteiras foram forçados a evacuar 9 instalações de saúde diferentes na faixa de Gaza. Mesmo assim, 5 profissionais do MSF foram mortos. O esforço para oferecer cuidados de saúde e ampliar a assistência que salva vidas tem sido quase impossível devido à intensidade dos bombardeios e ataques, bem como aos intensos conflitos na região. A organização já pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que exija um cessar-fogo imediato e sustentado em Gaza, mas até agora não é o que se vê. Após mais de 4 meses de guerra, quase 30 mil palestinos foram mortos em Gaza em meio aos constantes bombardeios e ataques de Israel. Sobre esse drama todo, a gente conversa agora com a diretora executiva da Organização Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil, Renata Reis. Muito obrigado desde já por aceitar nosso convite. Bom dia, Renata. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Bahia. É uma situação super delicada essa que a Organização Médicos Sem Fronteiras enfrenta lá em Gaza. Como é que você avalia a resposta internacional, as ações dos estados envolvidos nessa história toda, em relação às apelações do Médicos Sem Fronteiras para garantir um ambiente seguro, protegido para as atividades humanitárias? Porque como é que está essa situação toda? Como é que você avalia, hein? Olha, Jefferson, nós somos uma organização médica humanitária que tem mais de 50 anos de existência, né? Nós temos 52 anos de existência. Nós conhecemos bastante bem, infelizmente, os dramas e o sofrimento humano, né? Em todos esses conflitos armados que Médicos Sem Fronteiras já atuou na sua história. Mas eu posso afirmar a você e a seus ouvintes que o que Médicos Sem Fronteiras testemunha hoje em Gaza é um dos piores, se não o pior cenário que nós já trabalhamos na nossa existência. Em todos esses anos, nós falamos poucas vezes no Conselho de Segurança das Nações Unidas, apelando para a humanidade. E, nesse caso, nós precisamos fazer isso, né, na última semana, nesta semana, né, o nosso secretário executivo precisou apelar ao Conselho de Segurança, falando sobre a barbárie que nós assistimos diariamente em Gaza. Nesses 4 meses de guerra, os ataques são implacáveis, eles são indiscriminados, o sofrimento da população civil é inimaginável, não há discriminação entre quem é combatente e quem é civil naquele contexto. Nós estamos falando de uma zona muito pequena, onde uma população gigante se amontoa. Nós temos 1.700.000 pessoas deslocadas forçadamente para o sul de Gaza. O norte de Gaza já é uma região de escombros, já não há mais nada na região norte. A região central está em profundo sofrimento e a região sul é o lugar onde hoje essa população toda se amontoa sem auxílio de ajuda humanitária necessária. A pequena ajuda humanitária que consegue entrar não faz resposta suficiente a essas enormes necessidades. Então, eu estou falando de população civil ferida, 65 mil feridos, os cálculos é que há 7 ou 8 mil pessoas sob os escombros, falta água, falta medicamentos, falta energia, falta combustível, falta comida, falta abrigo para essas pessoas. Então, Médicos Sem Fronteiras apelou ao Conselho de Segurança que é preciso colocar a humanidade à frente da resposta do que vem acontecendo hoje em Gaza. É inaceitável que a humanidade assista em 2024 o que nós estamos assistindo em Gaza. Não, inaceitável é o mínimo que a gente pode afirmar. Agora, me diga, Renata, eu falei da morte de 5 profissionais do Médicos Sem Fronteiras, teve também recentemente a morte de familiares de um integrante da equipe da organização. E isso revela bem os riscos diretos, não é, enfrentados pelas pessoas associadas à organização. Como é que isso tem impactado a motivação e o comprometimento das equipes em continuar com as suas operações em Gaza, Renata?
Bom, nós temos hoje de 15 a 20 colegas internacionais em Gaza e centenas de colegas palestinos trabalhando em Gaza. É impossível até precisar quantos colegas palestinos nós ainda temos, porque os problemas de comunicação são tão graves que por dias nós perdemos o contato dos nossos colegas, para vocês imaginarem o nível de desespero das nossas equipes, tanto as que estão em Gaza quanto as que estão fora, tentando suportar os que estão dentro, né? O que a gente vê em Gaza hoje é um desrespeito completo ao direito internacional humanitário. Até as guerras têm regras. As instalações de saúde, os socorristas, as ambulâncias, os pacientes, eles deveriam ser poupados numa guerra. Eles não podem ser alvo, eles não podem ser atingidos cotidianamente, regularmente, como acontece hoje em Gaza. Então, na verdade, a situação que nós temos hoje, nossos carros são atingidos, os hospitais são atingidos, os pacientes são atingidos dentro dos hospitais. E, infelizmente, nós já perdemos 5 colegas e muitos familiares com abrigos identificados por Médicos Sem Fronteiras. Isso é muito importante dizer. Não pode ser justificado como um dano colateral essas mortes. Todos esses ambientes onde os nossos colegas e suas famílias estavam abrigados, estavam informadas as forças de segurança de ambos os lados. Portanto, é um ataque discriminado. Não há respeito a profissionais de saúde. A nossa motivação é a nossa humanidade. Médicos Sem Fronteiras trabalha nessas condições, ainda que nessas condições, mas para nós é lamentável, é terrível, e a gente espera que essa guerra não seja nunca um precedente para as próximas, infelizmente, porque o que nós assistimos hoje em Gaza é um desrespeito completo ao direito internacional humanitário. Renata, bom dia, Ernesto aqui. Tem um outro dado, além dos profissionais de saúde atingidos ou mortos ou feridos até aqui. Nós contabilizamos, as organizações internacionais, inclusive o Repórteres Sem Fronteira, contabilizam 72 jornalistas mortos em Gaza, claro que a maioria colegas palestinos. E com esse dado eu te pergunto, como é que os Médicos Sem Fronteira veem essa guerra em paralelo que acontece em toda a guerra, que é a guerra da informação? E como é que você percebe essa realidade que você nos descreveu e que todos nós sabemos que é chocante, mas a cada relato reforça essa impressão, do ponto de vista do que se publica acerca do que está acontecendo agora, nesse momento em Gaza, enquanto a gente conversa aqui? Todo conflito armado, especialmente nos últimos anos, nas últimas décadas, eles são alvo de muita propaganda, né, de demonstração de parte a parte sobre o que acontece nesse local. O que nós podemos falar textualmente e claramente é que todas essas instalações de saúde, por exemplo, que são atingidas hoje, elas são os ataques são justificados porque há combatentes do Hamas nesses hospitais. Esse, por exemplo, é um dos argumentos, né, da guerra de informação que acontece pelo mundo. O que nós podemos falar é o que nós vemos. Não há, do nosso ponto de vista, nenhuma justificativa aceitável para o que vem acontecendo nas instalações de saúde de Gaza hoje. E é claro que isso se estende a outros profissionais que estão tentando também fazer o seu trabalho e que deveriam igualmente estar sendo protegidos pelas partes, e não estão sendo, né? Então, nós, como uma organização neutra, imparcial, independente, que está lá nesse espaço para tentar salvar vidas, para tentar oferecer um mínimo de alívio para essa população em sofrimento, o que nós podemos dizer é que essa guerra é sem precedentes. Não há nada que nós tenhamos visto que se compare à crueldade do que vem acontecendo em Gaza hoje. Só o cerco dessa região, sem ingresso de ajuda humanitária, numa região que estava sob embargo há mais de 15 anos, uma região que depende de ajuda humanitária há décadas, e de repente o corte é quase que total, a entrada de apoio de comida, de água, de combustível, de medicamentos, de insumos médicos, é a conta-gotas. O que nós estamos assistindo é um massacre da população civil. Você falou há pouco que a guerra também tem regulamento, ela tem limites, tem convenções internacionais que definem como se pode travar uma guerra, por mais absurdo que seja, tem algum regramento. O que você está dizendo para nós é que essa guerra em Gaza, do Estado de Israel contra o Hamas,
ela não tem limite, ela não reconhece nenhum limite. Então, crimes de guerra estão acontecendo cotidianamente. Eu estou te perguntando isso porque gerou uma polêmica muito grande aqui no Brasil. Claro, já se fala até em pedir o impeachment do presidente Lula por conta das declarações que ele fez, da comparação com o que os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra. Mas o que você está dizendo é que o Estado de Israel está tocando uma guerra sem respeitar nenhum tipo de limite ou convenção que trata sobre os combates, ou mesmo assistência a populações civis, ou não agressão a populações civis? O que eu quero dizer com isso é que, mesmo nos ambientes mais cruéis, como em guerra, existem regras básicas de segurança. Por exemplo, de segurança à população civil desarmada, crianças, mulheres, combatentes desarmados, instalações de saúde, ambulâncias, socorristas. Essas pessoas deveriam ser protegidas num ambiente, mesmo no ambiente de guerra. Elas não podem ser alvo. É isso que eu quero dizer. Elas não podem ser alvo, elas devem ser protegidas mesmo no ambiente de guerra. O que acontece nesta situação é que nós temos uma população confinada num espaço muito diminuto, é uma densamente populada área, historicamente, que está sendo esmagada de norte para sul. Então, essa população está exprimida no fundo de Gaza, no sul de Gaza, sem ter como sair, sem ingresso de ajuda humanitária, com ataque sistemático a instalações de saúde. Das 36 instalações de saúde de Gaza, 15 funcionam hoje muito precariamente. Nós estamos operando crianças sem anestesia em 2024. Como se pode aceitar algo dessa magnitude de crueldade? Então, não cabe a uma organização médica humanitária nomear o que acontece, né? Nós não somos um tribunal, nós não somos uma instância regulatória internacional, somos uma equipe de médicos e profissionais de saúde que estão nas piores guerras e em todos os conflitos armados que podemos para ajudar a população civil. O que nós podemos ver hoje é que nós não temos a menor garantia de que as nossas equipes estarão vivas no dia seguinte. É disso que se trata. Nossos hospitais são bombardeados, atingidos por projéteis, caem bombas aéreas sobre os hospitais, existem ingressos de pessoas armadas em hospitais. Então, é algo realmente inaceitável e inacreditável o que nós estamos vendo em Gaza. E é preciso dizer isso em alto bom som. É preciso um cessar-fogo imediato e sustentado. É preciso parar de atingir Gaza. Nós lamentamos muito profundamente o que aconteceu em Israel. É óbvio que toda vida humana interessa a Médicos Sem Fronteiras. Nós não somos a favor de parte a parte, nós somos uma organização neutra, nós não temos lado, mas nós não podemos testemunhar o que assistimos cotidianamente em Gaza sem fazer uma denúncia internacional à altura. Pois é, você toca no ponto crucial dessa história toda, que é a necessidade de um cessar-fogo imediato ali na região de Gaza. E apesar dos apelos já feitos para organismos internacionais como o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, como é que você avalia essa apatia, se é que a palavra é essa falta de ação de organismos como das Nações Unidas, não é, que foi criado exatamente depois da Segunda Guerra Mundial com esse objetivo, né, de manter a paz, a segurança internacional, desenvolver a cooperação entre os povos? Nada disso a gente está observando com essa história toda. Como é que você avalia essa dificuldade de sensibilizar organismos como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, Renata? É lamentável que nós tenhamos que assistir a um conselho que se reúne regularmente, que não consegue chegar a um mínimo consenso sobre o cessar-fogo nessa situação. Nós precisamos, essa semana, subir o tom e falar com todas as letras que é preciso que os membros do Conselho de Segurança tomem medidas à altura desta crise, que parem de falhar. O que eles têm feito hoje é falhar, titubear, votar contra, especialmente os Estados Unidos. É preciso nomear nesse momento. É inaceitável que os Estados Unidos sigam bloqueando todas as tentativas do Conselho de Segurança de emitir uma decisão clara e contundente de cessar-fogo imediato. Nós estamos denunciando claramente que é inacreditável, e do ponto de vista de reputação desses órgãos, é um problema grave, histórico. Essas instituições foram feitas para momentos agudos. Nós estamos vivendo um momento agudo
história. E todos terão que se dar conta com a história sobre as suas decisões que estão sendo tomadas em relação a Gaza. É um desafio grande que ainda existe pela frente, mas vamos manter a esperança de que, quem sabe, os grandes figuras, né, as figuras que estão à frente desses organismos, se sensibilizem e tomem uma decisão mais sensata para que a gente diminua esse drama que ocorre lá na região de Gaza. Renata, muito obrigado. Renata Reis, que é diretora executiva da Organização Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil. Boa sorte para você nessa empreitada toda e conte com a gente. Seja sempre bem-vinda aqui. Bom dia, até uma próxima para você. Muito obrigada, Jefferson. Um grande abraço. Agora, 8h50 na tarde fina.